Olá, pessoal! Neste vídeo eu vou fazer uma aplicação de análise de agrupamentos em Python. Esse material, esses códigos, eles são baseados em um material do Fernando Vendrameto, Gustavo Sutter e Matheus Gomes, que foram meus alunos em um oferecimento anterior dessa disciplina e que gentilmente cederam esses códigos, né, para apresentar para vocês. Achei que ficou bem interessante o jeito que eles fizeram, tá? Então, qual que é a ideia? Nós vamos avaliar alguns indicadores socioeconômicos, inflação, PIB per capita, crescimento do PIB e desemprego dos países no ano de 2018. Essas variáveis elas estão disponíveis na base de dados do Banco Mundial worldbank.csv. E pede-se, então, que a gente descreva os dados utilizando as ferramentas descritivas e exploratórias adequadas, observando a natureza das variáveis presentes no conjunto de dados. Daí, desenvolver um agrupamento hierárquico via dendrograma, determinar o número de clusters adequado, justificando a resposta, né? E considerar um subconjunto dos dados com os seguintes países: Brasil, China, Uruguai, Paraguai, Chile, Peru, Bolívia, Equador, Colômbia, Alemanha, Estados Unidos, Reino Unido e Polônia, tá? Então, a gente tem esses países, no banco original a gente tem mais países, tá? E a gente quer fazer, então, uma análise de agrupamentos usando técnicas hierárquicas, né, com dendrograma, e não hierárquicas, com as K-médias, justificando a escolha do número de grupos. Eu vou deixar aqui dois comandos para vocês instalarem, o GeoPandas e Descartes, caso vocês não tenham instalado ainda, tá? Eu vou usar algumas bibliotecas aqui que eu estou carregando. São Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn, o sklearn, Spice e GeoPandas, tá? Aqui é só para a gente ignorar os warnings. Aqui a gente vai fazer a leitura dos dados, tá? Então, notem que aqui a gente está com um espacinho como separador, né? E aqui as 5 primeiras observações. Então, você tem Emirados Árabes Unidos, Albânia, Armênia, Angola, Áustria. Se você quiser dar uma olhada em um número maior de observações, então você pode colocar aqui, tá? Então, aqui tem os dados do Brasil, né? Em 2018, inflação, PIB per capita, crescimento e desemprego. E qual que é a ideia, então? A ideia é que a gente possa obter um agrupamento de países de forma que países que fiquem no mesmo grupo são similares e em grupos diferentes são dissimilares, tá? Então, nesse conjunto de dados, a gente tem 134 linhas e 4 colunas. Então, notem que não tem todos os países aí nesses dados, tá? Tem 134 e as 4 colunas. A gente pode começar fazendo uma análise descritiva aqui, tá? Então, você tem a média, por exemplo, de inflação, de PIB per capita, sabendo que a média ela não é uma única medida que a gente deve olhar, né? É só uma medida de posição. A gente sempre olha também para desvio padrão, que é uma medida de dispersão, mínimos, quartis aqui, o máximo, tá? E se a gente quiser dar uma olhada em um gráfico de dispersão multivariado aqui, né? Então, aparentemente a associação entre as variáveis não é muito forte, tá? Mas a gente nota também que tem variáveis aqui bastante assimétricas, né? Por exemplo, PIB per capita, significa que muita gente ganha pouco, né? E pouca gente ganha muito. Geralmente os gráficos de renda, né? Os histogramas de renda, eles são parecidos com isso, tá? E assim por diante, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui nas correlações, já que aparentemente nos gráficos de dispersão não tem uma associação muito clara, né? Então, se a gente quiser olhar aqui usando o Core Coef e mostrando em um heatmap,
Então, a gente vê aqui que realmente, né, as correlações, elas não são fortes entre essas variáveis, tá? O que acontece é que pode ser que dentro de algum grupo as correlações sejam mais altas ou não. E de qualquer forma, a gente quer propor um agrupamento de observações aqui nesse caso. Bem, como as variáveis elas têm magnitudes diferentes, né? E também variâncias diferentes, então a gente vai trabalhar com os dados escalados, tá? Então você pode usar aqui o Standard Scalar e a gente vai atribuir para DF underline scaled, os dados padronizados, né? E aí aqui a gente já vai propor um agrupamento via dendrograma, então, a gente vai usar aqui o Hierarchy Linkage, que está no Spice Cluster. E aí, se eu vier aqui e der um Shift Tab, você consegue ver quais as opções que você tem, né? Então, por exemplo, você pode escolher um método, você pode escolher a ligação, tá? Então, tem todas as opções aqui, deem uma olhada nessas opções, tá? Aqui a gente vai fazer primeiramente com o método de Word, tá? Então, aqui, ó, ele propõe um agrupamento para você. Claro que aqui tá um pouquinho difícil da gente ver, porque você tem um número razoável de observações, né? São 134 observações, não é um número muito grande, mas também não está muito fácil da gente ver aqui, né? Por isso que eu pedi para fazer também com um número menor de observações. Como que a gente faz o corte aqui para escolher o número de grupos, tá? Então, você vai fazer um corte com uma linha horizontal aqui, onde você quiser, tá? Então, uma das sugestões seria você olhar onde tem a linha vertical mais longa aqui, tá? Então, você poderia fazer um corte aqui, por exemplo, e você teria... Então, ó, se a gente fizer um corte aqui na altura do 11, mais ou menos, da distância 11, aí você fica com o primeiro grupo aqui de observações, o segundo grupo seriam essas observações aqui, que estão em rosa, o terceiro grupo são as observações aqui que estão em azul claro, e o quarto grupo seria dessas observações que estão aqui em roxo. Vamos observar um pouquinho esse dendrograma, né? A gente vê que o método de Ward, ele tende a fazer primeiro grupinhos, vários grupinhos pequenos. Vamos dar uma olhada em uma outra ligação aqui. Então, vamos fazer com a ligação completa, por exemplo. Então, ó, com a ligação completa, a gente vê que ele tende a agrupar observações em grupinhos maiores, né? E, eventualmente, ó, ele pode deixar uma observação para colocar lá no final. Então, a cara do dendrograma fica um pouquinho diferente dependendo do método de ligação que você vai usar. Eu sugiro que vocês olhem outras ligações, tá? E vejam o resultado no dendrograma. Então, vamos considerar aqui um subconjunto dos dados, né? Que seria só com os países de interesse. Então, você usa a função loc aqui no df-scaled, colocando os países de interesse, e aí você pega todas as colunas, tá? Então, vamos dar uma olhadinha. Você tem agora 13 países e 4 colunas, tá? Aí a gente pode repetir, então, o dendrograma aqui. E aí, nesse caso, vai ficar mais fácil da gente ver o agrupamento, né? Então, aqui, ó, você tem os Estados Unidos foram agrupados com Alemanha e Reino Unido, se você quiser pegar 3 clusters, por exemplo, tá? Então, no primeiro você tem Estados Unidos, Alemanha e Reino Unido. No segundo cluster você tem Brasil e Uruguai. E no terceiro cluster você tem esses outros países aqui, tá? Então, você tem países da América do Sul, tem China, tem a Polônia. E aí, então, se a gente quiser definir um número de clusters igual a 3, então você pode usar aqui o Agglomerative Clustering
definindo aqui que você quer 3 clusters, aí você escolhe aqui a distância e você escolhe a função de ligação. E aí, vou chamar de groups aqui, os grupos obtidos com esse agrupamento, tá? Então, se você quiser dar uma olhadinha no groups, então você tem aqui, ó, a indicação de qual é o grupo onde está aqueles países. Aqui a gente pode olhar então no cluster 0, tá? A China, Paraguai, Chile, Peru, Bolívia, Equador, Colômbia e Polônia. No cluster 1 tá a Alemanha, Estados Unidos e Reino Unido. E no cluster 2 está o Brasil e o Uruguai. Bem, e o agrupamento não hierárquico? Então, por exemplo, considerando o método de K-médias ou K-means. Então, aqui a gente vai usar a função K-means, lembrando que a gente precisa escolher o número de grupos, né? Então, para usar o K-means, você precisa, de alguma forma, por outro método, definir o número de grupos que você quer. Uma das possibilidades é usar o método de cotovelo, né? O elbow method, que seria o script plot, da forma que a gente viu lá nas outras técnicas, né? Então, ele é retornado aqui do próprio K-means. Então, você tem o K-means, você tem esse inércia, e aí você pode vir aqui e escolher previamente o número de grupos que você quer, tá? Então, aqui, ó, a gente pode escolher 3, 4, 5 grupos. Como lá no agrupamento hierárquico a gente considerou 3 grupos, então eu vou fazer com 3 grupos aqui também no K-médias, tá? Mas vocês poderiam colocar aqui um outro número de grupos. Então, aqui você usa o fit predict, né, do dfScaled, que é o nosso conjunto de dados, e aí eu vou criar uma nova variável aqui chamada cluster, né? Ó, então, em dfScaled, a gente tem as variáveis, né? Lembrando que a gente volta a ter um número 134 aqui de países, né? E aqui a gente tem a coluna cluster, então, tá? Bem, nesse pedacinho de código aqui, a gente vai definir esse group de countries, né? De forma que em cada cluster eu tenha, então, os países que compõem aquele cluster, tá? Então, você vai percorrer, né, todos os países, e aí você vai pegar a coluna cluster que está lá no dfScaled, e aí você vai criar, então, esse group de countries com os países que compõem cada cluster, tá? Então, o agrupamento, ele já está pronto aqui, tá? O que os meus ex-alunos fizeram, que eu achei bem interessante de mostrar para vocês, é que eles fizeram uma visualização desse agrupamento no mapa, usando o pacote GeoPandas. Então, aqui no GeoPandas, você tem um conjunto de dados disponível que contém as informações geográficas, né, dos países, tá? Então, você tem o nome do país e os polígonos aqui que definem a extensão geográfica ali, a localização desses países. Bem, como alguns países não estão escritos da mesma forma em uma base, né, naquela dfScaled e no World, então a gente faz aqui, a gente reescreve, né, claro que eles que checaram isso daqui e reescreveram os nomes dos países que estavam diferentes, e aí aqui a gente vai fazer um merge, então, tá? Então a gente vai fazer um merge com aquela base World, que tem as localizações geográficas dos países, e o dfScaled, né? Tomando então as informações e o agrupamento, principalmente, né? Que é o que a gente vai usar aqui, tá? Então, cada país, a gente vai ver qual cluster que ele pertence, e aí você vai pintar de uma cor diferente. Então, aqui tem alguns países que estão com nomes diferentes em uma base e na outra, tá? Então, naquela base dfScaled e na base com as informações geográficas, eles estão com nomes diferentes. Então, a gente só faz uma correção aqui, tá? E aqui eu vou fazer um merge, então, da base World, que tem a informação geográfica,
com o DF Scaled e eu tenho interesse mesmo na coluna Cluster, tá? Por quê? Cada cluster vai ser representado com uma cor diferente no mapa, tá? Então, aqui, ó, os países que não temos dados, tem alguns, né? Então, você tem só 134 países lá na base de dados, tem alguns países que não tem dados que a gente vai colocar em preto, então, tá? E aí, para os outros países, então, a gente identifica qual que é o cluster, né? Então, você vai colocar aqui coluna igual a cluster, né? Ou seja, para cada cluster você vai colocar uma cor diferente. Então, se a gente fizer esse gráfico aqui, ele vai ficar dessa forma, tá? Eu achei que ficou bastante interessante. Aí a gente consegue ver, então, tem alguns países aqui que estão com uma corzinha bem clara, né? Dá para vocês mexerem um pouquinho também, ver de mudar, né? Essa cor. Então, por exemplo, o Brasil aqui, né? Ele tá com uma cor clarinha, tem alguns países da África que estão com essa cor clarinha também, né? Os Estados Unidos, o Canadá estão com a mesma cor de alguns países aqui da Europa, tá? E tem alguns países da América do Sul que estão também com a mesma cor de alguns países da África e alguns países aqui da Ásia, tá? Então, eu recomendo que vocês deem uma mexida nisso, pode tentar mudar as cores do gráfico, volta lá nos agrupamentos, né? Faz uma análise. Essa análise aqui é interessante, né? De como que ele fez esse agrupamento quando a gente estava com um grupo menor de países. Vocês podem também comparar os grupos que foram formados aqui nesse dendrograma, quando você está com todas as observações e na K-médias, né? Então você pode comparar aqui o agrupamento que ficou com a técnica hierárquica e com a técnica não hierárquica, tá? E aí isso daqui fica como um pontapé inicial para vocês fazerem outras análises usando a técnica de agrupamentos, tá bom?